Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Primeiro, o campo está horrível, o campo está sem condições nenhuma de jogar, um campo muito pesado, um campo que está dificultando a gente colocar a bola no chão, então está sendo um jogo muito de duelos. Tivemos uma oportunidade clara de fazer o gol, poderíamos ter começado ganhando o jogo de 1 a 0, infelizmente não conseguimos marcar, mas não pode ser um árbitro dar um amarelo para o nosso atleta com 50 segundos de jogo, né? Quando as duas equipes não estão satisfeitas com a arbitragem, alguma coisa está errada, né? E a gente não tem culpa do que aconteceu com o Grêmio no jogo passado. Então não adianta os jogadores do Grêmio, o Grêmio botar pressão em cima do árbitro tentando justificar agora no jogo seguinte. Chateado, fico boladão mesmo, soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Álvaro Silva, você tá ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Galera, infelizmente nesse domingão à noite não deu pro nosso Vasco lá em Santa Catarina, na Arena Condá, diante a equipe do Grêmio, né? Já vou pedir para você aí, você já é inscrito no nosso canal, não? Então se inscreve, dá essa força aqui pro amigo, já deixou seu like? Então deixa aquele like também para continuar nos ajudando e quer continuar ajudando um amigo de vocês, sempre que aparecer aquele anúnciozinho maroto na sua tela aí, né? Sei que muitos de vocês não gostam do anúncio, né? Deixa o anúncio correr para ajudar o nosso canal a gerar receita. Então aproveita, né, para ir ao banheiro, pegar, né, de repente ir ao banheiro, de repente na geladeira pegar aquele lanchinho que tá guardado, né? Enfim, brincadeiras à parte, galera, olha só. Vou falar com vocês aqui da partida, né? Partida a qual foi realizada em Santa Catarina, na Arena Condá, no estádio da Chapecoense. Um público aí de mais de 17 mil torcedores, para ser mais exato, 17.621 espectadores na Arena Condá. Jogo às 7 horas da noite. O nosso Vasco que entrou em campo com um pet, né? Homenageando... no caso, o nosso querido Nelson Sargento, ele que estaria completando 100 anos nesse último sábado. O Vasco entrou com esse pet comemorativo então ao nosso eterno Nelson Sargento. Tá aí a equipe do Grêmio aí, debaixo de muita desconfiança, né, conseguiu sair vencedora desse confronto. Fato é que o Vasco entrou em campo numa escalação inicialmente num 4-2-3-1, né, em alguns momentos fazendo até mesmo 4-3-3, mas hoje, para ser bem sincero, não tivemos jogo, né, no caso nessa noite de domingo não tivemos jogos, muito menos movimentação tática, né? Vamos falar aqui de tática de bola, porque uma coisa que a gente praticamente não viu nessa partida entre Grêmio e Vasco da Gama foi justamente a bola. Foi a bola rolando, um jogo horrível, né? Um jogo para se apagar da história, tá? Fato é que o Vasco entrou em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, a dupla de zaga ali formada por Maicon e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, no meio campo Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho, né? No ataque Emerson Rodrigues pelo lado direito, David pelo lado esquerdo e Pablo Verratti, o nosso homem-gol, tá, gente? É isso aí, o primeiro tempo muito moroso, muito abaixo, né? Confesso a vocês que parecia que a chuva ia passar, mas não passou, né? Tem até aquela música da Ivete Sangalo, né? Quando a chuva passar, o pessoal ficou pensando, né? De repente se botar essa música para rolar, mas não rolou, ninguém colocou a música para tocar e também não rolou, não parou de chover e a chuva só ia aumentando cada vez mais. Fato é que mais ou menos 1 hora antes do jogo tinha ali uma chuvinha, o campo estava um pouco molhado, mas estava em boas condições, não estava ótimo porque o gramado da Arena Condá está longe de ser um ótimo gramado,
mas dentro das limitações da localidade, dentro dali da condição climática, né, que já era realmente de chuva ali na cidade de Chapecó e coisa e tal. Então, assim, estava dentro da normalidade. Agora, o que fugiu da normalidade foi ali faltando 15, 20 minutos para o início da partida, né, com a equipe do Vasco aquecendo em campo, já muita água, chovendo demais, ali no gramado, né, do estádio da Arena Condá. Fato é que a partida teve início ali no horário normal, no horário agendado às 19 horas, 7 da noite, tá? E praticamente não vimos a bola rolando. Um jogo horrível, um jogo feio, muito pegado, muito carrinho fora do time, né? Um lamaçal ali, diga-se de passagem, que foi até mesmo no gol onde o Vasco jogou o primeiro tempo, a primeira etapa, mais um curral, gente, mais um curral que deu vergonha, né, nesse momento de falar que nós estamos falando aí do Campeonato Brasileiro, sabe, deixa qualquer um que gosta de futebol indignado, pé da vida, para não dizer outra coisa. Aí é o seguinte, né, gente, o primeiro tempo horrível de lado a lado, o Grêmio entendeu um pouco melhor a partida, colocando menos a bola no chão e colocando mais a bola na área, sobretudo espetando jogadas pelo lado direito de campo, entregando muita bola ali para o Soteldo, né, o Soteldo que arrumou uma fumaça aí nessa partida aí. Fato é, né, gente, fato é que o Vasco aí teve uma bola na trave, né, meteu uma bola na trave, no pé da trave aos 41 minutos da primeira etapa, né, um desvio do Pablo Verrete, por um fio, por um triz, o Vasco não abriu o placar, tá? O Soteldo, como eu já falei, deu um trabalho, arrumou uma fumaça na defesa do Vasco. Eu já tinha falado a semana inteira que não era segredo pra ninguém, que o jogo do Grêmio passa no pé do Soteldo, mas parece que ninguém prestou atenção no Soteldo. Não é possível que não tinha um pra grudar nele. Enfim, fato é também que o Matheus Carvalho levou cartão com 50 segundos de jogo, isso já deu uma atrapalhada no nosso setor de marcação, né? Aquele negócio, o volante já amarelado, como é que vai ficar no cangote do Soteldo com o campo encharcado? Um perigo para ser expulso, mas de qualquer forma, bem complicada essa situação. Na minha visão, o melhor em campo na primeira etapa com a camisa do Vasco foi o Felipe Coutinho, o mais lúcido, né? O único ali com mais lucidez na equipe do Vasco, abrindo passes o tempo todo do lado direito, acionando o Emerson Rodrigues, tentando acionar também Lucas Piton, buscando aproximação e de forma inteligente, sempre aquela bola aérea, finalizou, inclusive a primeira finalização do Vasco na partida, surgiram dos pés do Felipe Coutinho, um bom chute de fora da área, onde o goleiro Marquezinho do Grêmio acabou efetuando a defesa, tá, gente? Mas olha só, ainda na primeira etapa, aos 45 da primeira etapa, nos acréscimos, Maicon e Léo Jardim salvaram ali no limite, salvaram. Acabou o primeiro tempo, 0-0, aparecia que o Vasco tinha chances reais de vencer e realmente tinha, algo que não aconteceu porque não buscou o gol, tá? E infelizmente, né, aí não, antes da gente falar do gol, tivemos as substituições, né? O Felipe Coutinho saiu para a entrada do Dimitri Payet, que também entrou bem, mas o jogo não favoreceu hoje, nem nesse domingo, nem Coutinho nem Payet, porque a bola não estava rolando, né? Aí saíram também PH, Piton, Emerson Rodrigues e Maicon. É claro que não saiu todo mundo de uma vez, só para resumir, tá? Aí entraram Puma, Payet, Rojas, o Leandrinho e o GB, tá, galera? E aí o time que terminou em campo, né, foi aí o Léo Jardim, né, foi o Paulo Henrique, não, perdão, o Léo Jardim, o Puma, o GB, né, ali o Léo, o Leandrinho, né, o Payet, o Rojas, né, foram que terminaram aí. Na minha opinião, o David foi ali um pouco abaixo, ele, o Verrete e o Emerson Rodrigues não foram tão bem. Do setor de ataque, para mim, o Verrete foi o melhorzinho nessa partida. Do meio campo, para mim, o melhorzinho foi o Matheus Carvalho e o Felipe Coutinho. Tá? O Piton, para mim, nem jogou muito, mas também não comprometeu. A mesma coisa o PH, na verdade o PH ajudou bastante na defesa. Maicon jogou bem durante a primeira etapa. Na segunda etapa ali o Rojas entrou, pena que não deu para o Vasco, mas também dentro da medida do possível, né? E é aquilo que aconteceu, aos 12 minutos, né? Mais uma vez o Soteldo tirando para dançar para o lado, tirando para dançar para o outro. E o jogo dele é esse, o jogo dele é catimbado, é um jogo driblado, é um jogo que ele pega e vai para cima toda hora, ou para tentar uma falta,
falta para tentar fazer o adversário sofrer um cartão ou até mesmo buscando o gol. Foi o que aconteceu, né? Bateu ali, a bola ainda resvalou na perna do atleta do Vasco, morreu lá no canto. 1-0 Grêmio, número que já deu o resultado final ao placar mínimo, né? E tem gente endeusando, colocando o Renato Gaúcho, o Grêmio lá nas alturas, que não sei o que. A verdade é o seguinte, o Grêmio não jogou foi nada e ganhou aí, né? O Grêmio tem que fazer aí, tem que dar uns 2 dias de folga pro Soteldo, né? Porque as 2 vitórias do Grêmio aí, as 2 últimas vitórias do Grêmio na competição foram com o Soteldo, e eu falei a semana inteirinha que não era segredo pra ninguém, que pra ganhar do Grêmio bastava fazer uma coisa: tocar a bola no setor de ataque e anular o Soteldo. O Vasco nem conseguiu botar a bola no chão, não foi culpa do Vasco, ninguém colocou, porque o campo parecia qualquer coisa, menos um campo, parecia um curral, parecia de repentemente um campo de vôlei de praia depois de muita chuva, né? Qualquer coisa, menos um campo de futebol profissional. Então, para colocar a bola no chão, não deu. Agora, o Vasco também, né, deixou o Soteldo jogar, e isso aí estava escrito nas estrelas que não poderia deixar acontecer, e o Soteldo arrumou fumaça no primeiro tempo, arrumou fumaça no segundo, até conseguir fazer o gol. E o Vasco, né, não teve muito o que fazer, ficou meio naquele chove que não molha. Vocês viram que eu até coloquei aí no início a sonora do Maicon, né, reclamando do gramado. Eu, gente, sinceramente, na minha opinião, se eu sou o Pedrinho que estava em Chapecó, viajou com a delegação, se eu sou o Pedrinho, o jogo começou ridículo, daquele jeito, aquele lamaçal, eu procuro o delegado da partida lá na hora, lá em Chapecó. Procuro o delegado da partida e falo: olha só, não dá para ter jogo. Não tem condições de ter um jogo de futebol profissional da Série A do Campeonato Brasileiro, não tem condições um gramado dessa forma. Sabe, se eu fosse o presidente do Vasco nesse domingo, eu daria, não sei não, eu acho que eu tirava até o time de campo, tá? Álvaro, mas vai tomar WO, não pode fazer isso. O que não pode, gente, é jogar num campo daquele. O jogador não sabia nem se tomava cuidado para ficar em pé ou se disputava a bola. A premissa de qualquer pessoa dentro de campo é ficar em pé, é conseguir ter condição de disputar a bola. Os atletas das 2 equipes, primeiro, eles tinham que lutar para ficar em pé. Segundo, depois que lutar para ficar em pé, rezar para não cair, para não escorregar, porque era um lamaçal que a lama estava indo no tornozelo dos atletas. E terceiro, preocupar em jogar bola. Então, quer dizer, o que era para ser o principal plano, o foco principal, que era jogar futebol, ficou em terceiro plano, porque não tinha campo. A principal ferramenta de trabalho do jogador de futebol é o campo e a bola. É claro, óbvio, além do próprio corpo. Mas se você não tem um campo e uma bola, como é que você trabalha? É a mesma coisa falar para alguém cozinhar, né, sem fogo e sem panela. É impossível, é impossível. Mesma coisa você dirigir sem combustível no veículo. Então, a mesma coisa agora trazendo para o futebol. Não tem condições de um jogador profissional de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro entrar em campo num campeonato aí disputadíssimo, rodada após rodada, para jogar uma partida de 90 minutos no meio de um lamaçal, no meio de um curral. Aqui é onde eu moro. Eu joguei bola uma vez assim no campo e foi uma vez para nunca mais. Foi uma vez para nunca mais. A começar que o jogo foi um jogo maluco. Na minha época eu era garoto, foi 14-11. Foi isso mesmo, 14-11, aquela molecada correndo, uma loucura, todo mundo se segurando para ficar em pé, uma lameira. No final das contas foi rachão, virou bagunça, porque não dava para ninguém ficar em pé. Hoje, nesse domingo aí, só não virou rachão porque é campeonato profissional e tinham 17 mil torcedores no estádio. Porque eu garanto para vocês, se tivesse meia dúzia de gato pingado lá de fora da arquibancada e fosse um campeonato de várzea, a turma acabava com o jogo ali dando risada, todo mundo ia tomar cerveja junto e lameado, porque aquilo ali ficou com cara de pelada, sabe aquela pelada de quinta-feira que você tá jogando ali, desce aquele chuvão, ou então aquela pelada de domingo e desce aquela água, ficou com cara de pelada, menos um jogo profissional de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha, é uma lástima. Aí muito se usa a narrativa, mas o Grêmio não tem culpa porque choveu no Sul e eles estão sem a arena do Grêmio. Concordo, isso aí, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso aqui. Agora, o que eu coloco em xeque, será? Aí falaram assim, é porque o Grêmio tá faltando sorte, toda vez que muda o mando de campo, dá azar com a chuva. Azar com a chuva? Peraí, mano, nós estamos falando aí de 40 anos atrás, estamos falando do tempo aí do tempo dos meus bisavós, no tempo que a televisão era preto e branco, no tempo que nem existia TV, que era só rádio. É isso que nós estamos falando? Porque, pelo amor de Deus, hoje em dia, qualquer cidadão aí com o smartphone na mão, qualquer celularzinho aí, né, pode ser mais novo ou mais antigo que for, dá um Google aí na previsão do tempo e não é possível, né? Não é possível, né? Não é possível, né?
que não se tinha uma previsão de tempo para a cidade de Chapecó no domingo à noite, gente. Como é que você marca um jogo de campeonato brasileiro para quase 20 mil pessoas assistirem, Grêmio e Vasco da Gama, pelo menos 8 campeonatos brasileiros dentro de campo, e você não sabia da condição meteorológica, se poderia chover, Condá, mas tudo contra a organização do campeonato, e fez o gol. Eu fiquei pé da vida com o Vasco. Estamos aqui avisando o Vasco aí já há 10, 15 dias, desde quando nós já sabíamos que esse jogo ia ser, né, nesse domingo aí às 7 da noite na Arena Condá. Ó, para anular o Grêmio é o seguinte, marcou o Soteldo, acabou a criação do Grêmio, não tem criação, o Grêmio não joga. E aí chegamos lá e deixamos o Soteldo fazer o que quisesse, no primeiro e no segundo tempo. Então quando eu reclamo do Vasco, é isso, que o Vasco não fez o que tinha que ser feito para neutralizar o adversário. Agora, quando eu falo das condições de jogo, eu estou reclamando da CBF e estou reclamando também do Grêmio, tá? Eu sei que o Grêmio não tem culpa de não estar podendo estar jogando lá na arena do Grêmio, só que nós estamos falando de um país enorme aí, que tem muito estádio, hein? Tem estádio para tudo quanto é canto. Não é possível que o Grêmio só arruma estádio com gramado horroroso para jogar, porque eu fico só vendo o Grêmio ganhando aí, jogo aqui, jogo lá, jogando em estádio horrível, que eles já estão acostumados a jogar nos campeonatos gaúchos da vida aí, e aí o Vasco que treina no CT Moacir Barbosa, que o gramado é um tapetinho, joga em São Januário com gramado é um tapete, vai jogar lá contra o Grêmio é aquela lambança. É complicado. É complicado você botar um Corinthians que joga lá na Arena Itaquera, que tem o CT Moacir Grava, que tem gramado maravilhoso, para ir jogar contra o Grêmio nesse tipo de gramado aí. É complicado, da mesma maneira que é complicado também o gramado horrível da Arena MRV. Da mesma maneira que tem um gramado ridículo que é do Maracanã. Da mesma maneira que tivemos um jogo horroroso há poucos dias atrás, do Flamengo lá no Mané Garrincha contra o Criciúma. Um gramado horrível no Mané Garrincha. Olha que não estava nem chovendo, hein? Se tivesse chovendo lá no Mané Garrincha, ia ficar igual ficou o gramado lá da Arena Condá. Então, assim, a minha ressalva é a organização do campeonato. Como é que a CBF quer valorizar o Campeonato Brasileiro? Se a base de tudo já está uma porcaria, está uma merda. Porque toda vez que nós ligamos a televisão para assistir jogo da Premier League, a primeira coisa que é notório, seja do time que é o lanterna da Premier League, seja do time que está brigando pelo título, todos os gramados são um tapete. Você pode olhar aí na Premier League aí, o gramado do estádio do Luton Town. O estádio do Luton Town é um estádio pequenininho, aconchegado. É um estádio ali menor do que o Rolinho de Oliveira. Mas o gramado dá banho em quase todos os gramados aqui do Brasil. Você pega o gramado do Wolverhampton, é um gramado sensacional. Você pega um gramado lá do Nottingham Forest, dá um gramado horroroso. Você vai para o Maracanã, um gramado pior ainda. Você vai lá para o Mané Garrincha, idem, a mesma situação. Aí você vai jogar lá na Arena Manaus, um dia tá bom, outro dia tá ruim também. Então fica difícil. Fica difícil de se cobrar um futebol de qualidade, se é onde os atletas vão jogar, que é o gramado, minimamente não tem um mínimo de dignidade. Na minha opinião, esse jogo era para o Pedrinho ter entrado ali com alguma atitude, com o delegado da partida, para tentar remarcar esse jogo para outro dia. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Sabe por quê? Porque se apaga um refletor, às vezes os dois times falam que dá para jogar, o árbitro prefere por esperar, e se a luz não volta, o jogo é remarcado para outro dia. E por que nesse tipo de gramado, nesse tipo de curral, o jogo tem que continuar, custe o que custar? Não pode ser dessa forma. Eu não quero nem saber se o Grêmio tem tantos jogos a menos, se o Vasco iria ficar com jogo a menos, se ia embolar o campeonato. Eu não quero nem saber. O que eu quero saber é o seguinte, vai ganhar, vai perder? Sim, ok, mas tem que ser jogando bola, tem que ser num gramado que a bola role nos 90 minutos, tem que ser com uma arbitragem decente, tem que ser com condições, né, igualitárias para todos os times, porque aí nós vimos nessa rodada alguns times jogarem num gramado muito bom e outros times serem prejudicados, que foi o caso de Grêmio e Vasco jogando nesse gramado horroroso. E para a CBF é muito cômodo, a CBF pega e joga a culpa no Grêmio, e para o Grêmio também é muito cômodo, o Grêmio pega e joga a culpa na chuva, e aí vai nesse jogo de empurra, todo mundo nesse jogo de empurra. Estamos aí no ano de 2024, o Campeonato Brasileiro continua aí esta merda, né, digamos assim, de um modo figurado, não evolui por conta dessas situações. Dito tudo isso,
Dito tudo isso, já que eu falei demais na cabeça de vocês, agora eu quero mudar de assunto, tá, gente? Só um registro importante aqui, em relação ao nosso R10 Score Vasco da Gama, o nosso time de basquete, tá? O Vasco acertou aí na manhã desse domingo, anunciou, tá? A renovação com o ala Marquinhos, tá? Isso mesmo, então o Marquinhos, né? O atleta multicampeão do basquete nacional, né? É um atleta que já jogou em várias equipes aí do nosso basquetebol. Tá no nosso Vasco desde a temporada 23, chegou aí, né? Poderia sair, mas não, foi renovado o contrato, né? Com isso aí, Marquinhos fica pelo menos até o fim da temporada 24, 25 do Novo Basquete Brasil no nosso R10 Score Vasco da Gama. Agora eu quero falar com vocês, meus amigos, é o seguinte, hein? O nosso Vasco da Gama já viajou, tá? Sentido, voltando aqui para o Rio de Janeiro. O nosso elenco se reapresenta nessa próxima segunda-feira no CT Moacir Barbosa. A tendência é que os atletas que entraram em campo façam apenas um trabalho regenerativo e os atletas que não jogaram ou que ganharam apenas alguns minutos, né, devem fazer algum trabalho aí de preparativos, já visando, tá, gente, a preparação aí da partida dessa próxima quarta-feira da Copa do Brasil, onde o Vasco viaja para Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, tá, galera? E agora é o seguinte, eu quero falar com vocês dos resultados, né? Que vocês acompanhem na sua tela aí no seu monitor os resultados da rodada. Tivemos aí o Vitória da Bahia vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, o Juventude perdeu em casa para o Criciúma por 2-1, Bahia e Internacional empataram em 1-1 em Salvador, o Botafogo perdeu aqui no Rio de Janeiro por 3-0 do Cruzeiro, o Fortaleza ganhou na Arena Castelão por 1-0 do São Paulo, o Red Bull Bragantino perdeu em Bragança Paulista para o Fluminense pelo placar de 1-0. O Flamengo venceu por 2-0 aqui no Rio o Atlético Goianiense. O Grêmio venceu o nosso Vasco por 1-0 lá em Santa Catarina, na Arena Condá. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1 na Arena MRV e o Cuiabá que perdeu jogando em casa para a equipe do Atlético Paranaense. Então, segundo esses respectivos resultados da 20ª rodada do campeonato, a tabela da competição segue da seguinte forma: o Flamengo é o primeiro colocado com 40 pontos, o segundo é o Botafogo também com 40, o Palmeiras ali com 4 pontos atrás é o terceiro com 36, o quarto colocado é o Fortaleza também com 36 e o Cruzeiro piscando farol pedindo passagem é o quinto com 35 pontos, o sexto é o São Paulo com 32, o sétimo é o Bahia também com 32 e o oitavo é o Atlético Paranaense com 28 pontos somados, o nono é o Atlético Mineiro também com 28 e no meio da tabela o 10º colocado é o Bragantino com 25, o nosso Vasco da Gama na zona ainda de classificação para a Sul-Americana é o 11º com 23 pontos, o Criciúma é o 12º com 21, o Juventude é o 13º com 21 pontos também e o 14º é o Internacional com 20 pontos. O Corinthians já ocupa a 15ª colocação, mesmo com a derrota, já soma 19 pontos, saindo da zona do rebaixamento. O Grêmio, que com a vitória em cima do Vasco respirou e deixou a zona do rebaixamento momentaneamente, que já tem 18 pontos. Aí na zona do rebaixamento, o Vitória com os mesmos 18 pontos é o 17º, o Cuiabá é o 18º com 17 pontos, o 19º é o Fluminense também com 17 e o lanterna e último colocado é o Atlético Goianiense com apenas 12 pontos somados. Então olha aí que o Fluminense, né, que era dado por muitos já como já virtual rebaixado, está mais do que vivo na briga contra o rebaixamento, né? Apenas uma vitória separa o Fluminense aí do Z4, né? Se o Fluminense vence a próxima partida e alguém ali que está acima tropeça, né, ou empata ou perde, o Fluminense já pode deixar a zona do rebaixamento na próxima rodada. E o nosso Vasco, por sua vez, se tivesse vencido, teria passado o Bragantino ocupando a 10ª colocação, somando 26 pontos e encostando no Galo. É uma pena que isso não aconteceu. O Vasco perdeu, já é a segunda consecutiva que o nosso Vasco perde. Nosso Vasco perdeu a última também jogando fora de casa para o Galo Mineiro, 2-0, e agora também fora de casa para o Grêmio por 1-0. Agora no meio de semana nós vamos até Goiânia para jogar diante o Atlético Goianiense e no próximo fim de semana o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!